Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas e seres de outros planetas. Estamos aqui mais uma vez para o nossa aulinha de lógica de programação. Nós estamos agora na aula 6. Estamos quase finalizando esse módulo. Na aula 6 nós vamos aprender um dos comandos mais importantes aí para nós podermos fazer a parte de pedidos, tudo lá do nosso projetinho final, do nosso projeto que é o programa de comanda, né? Então nós vamos pegar aqui e vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá? Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. Então o que vamos aprender hoje? O comando switchcase, tá? Então esse comando é um dos comandos muito importantes que vão ajudar muito a nós. Esse comando aí ele vai ajudar de uma tal forma que ele vai substituir vários comandos if else, que são os comandos encadeados, né? Então ele vai substituir vários if else else if, né? Então vamos lá. O comando switchcase em C é uma forma de reduzir a complexidade de vários if else encadeados, tá? Então quando a gente tem aquele encadeamento de if else, else if e assim por diante, tá? É muito utilizado principalmente para o uso de estruturas de menu. Então quando nós tivermos que selecionar alguma opção, o switch case é a melhor opção. Dá para fazer com o if else? Dá para fazer com o if else, mas nós vamos utilizar o comando principalmente switch case, tá? O conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante e caso a comparação seja verdadeira, um determinado comando é executado. Então é a mesma coisa do if else, né? Ele vai verificar se o comando é verdadeiro. Se a variável tiver com o seu conteúdo verdadeiro, de acordo com um dos casos que nós vamos colocar, ele vai executar as instruções que tiverem dentro daquele caso. Então, pseudocódigo tá aí estruturado aí, em português estruturado, o comando escolha caso equivale ao switch case, tá? Então, escolha switch case caso. Veja a estrutura escolha caso, né? Então, primeiro ali tem switch, né, no caso, ou escolha, e aí vamos ter a variável que vai ser a constante. Aí vamos ter o início do bloco. Caso o valor constante seja 1, ele vai executar uma instrução. Caso o valor constante seja 2, vai executar outra instrução. Caso seja o valor, vários valores aí, né? Ele vai executar as instruções conforme os casos, tá? E aí nós temos o fim dele. Então, em C, ele é feito dessa forma, tá? Então é switch e a variável. Aí, case, constante 1, instruções e o break. Então vamos lá. Switch é escolha o que estiver dentro da variável, né? Por exemplo aí, número. Tá, eu vou escolher aqui e vou colocar uma variável chamada número. Caso o número for 1, vai executar essas instruções e vai parar. Aqui é importante nós colocarmos esse break. Por que que nós temos que colocar o break? Porque ele vai executar a constante 1 e vai parar. Depois ele, case, constante 2. Vai executar a instrução, se aqui for 2, e depois vai parar. Ah, e se não for nem o número 1, nem o número 2, ele vai executar o default, que é algumas instruções que nós podemos dar. Então a utilização, tá? Vamos construir um programa para verificar o dia da semana, a fim de exemplificar a utilização do switch case. O usuário vai digitar um número e o programa vai retornar o dia da semana equivalente àquele número, tá? Então eu vou colocar o programa aqui para vocês verem, tá? Se vocês quiserem pausar para poder verificar, mas eu vou fazer esse programa com vocês, tá? Então, tá aí o programa e vamos fazer ele do modo interesse, né? Então vamos lá.
nós vamos pedir o que para o usuário? Um número. Então, int, tudo minúsculo, né? Vou colocar valor. Então, de acordo com o número que o usuário digitar, não é isso? Nós vamos fazer a parte do dia da semana. Então, nós vamos falar assim para o usuário. Printf. Digite número. Nome do programa, dias da semana. É que eu estou pedindo para digitar um número. E aí aqui eu vou liberar o teclado. Comando para liberar o teclado, né? Minha variável é do tipo inteiro. Então eu vou colocar o porcentagem i. Aí aqui, qual que é o nome da variável que eu vou gravar, que o comando comercial é comando gravar, né? Valor é o nome da variável. Beleza, então eu já pedi para ele digitar um número e já falei que essa variável vai receber o número que o usuário digitar. Ou seja, a variável valor, o número que o usuário digitar, ela vai ficar valendo aqui, tá? Agora eu vou usar o nosso comando. Switch. Falei que o switch ele vai comparar o que tiver dentro de uma variável com os casos, né? Então é switch valor, que é o nome da minha variável. Abre chaves e aperto Enter. Aí ele já fala assim, tá, você está dentro do bloco do comando escolha. Então, caso, né? 2 pontos. Então, eu tô falando assim, ó, caso o valor tenha, ó, escolha valor, caso seja 1, vai escrever alguma coisa, né? O que que ele vai escrever? Então, beleza. Se for 1, ele vai escrever domingo, break. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Case 2. Printf. Segunda-feira. E break. E assim por diante, né? Para adiantar, eu vou pegar aqui e vou copiar, né? Até o case e vou colocar. São 7 casos. Case 3. Terça. Case 4. Quarta. Case 5. Quinta. Case 6. Sexta. Case 7. Sábado. Então nós temos aqui uma escolha para cada dia da semana, né? Se o usuário digitar 1, digitar 2, digitar 3 e assim por diante. Só que aqui tem uma coisa ainda que vai acontecer, né? Se ele digitar 1, vai cair domingo. Se ele digitar 3, terça. Se ele digitar 7, sábado. E se ele digitar 8, 9, 20, o que que vai acontecer? Nós precisamos colocar uma opção, né? Que é a opção
default. O que faz a opção default? A opção default é para o caso a pessoa digitar um número errado, né? Então, opção inválida. Ponto e vírgula. A opção default, ela não tem break. Por que ela não tem break? Porque ela já é se não acontecer nenhuma das outras, tá? Então ela finaliza ali. Vamos testar para ver como é que vai ficar o nosso programa. Então vai aparecer primeiro dias da semana e digite um número. Vai ficar esperando um número para o cara digitar, né? Aí o cara vai digitar 5. 5 aqui no meu caso, né? O case 5 tem que aparecer quinta-feira. Então, aparece quinta-feira e finaliza o programa. Certo? Então é bem fácil de fazer o switch case. Se fosse o if, aqui eu ia ter que colocar if. Aí vamos colocar valor igual a 1. Abre chaves. Faço printf. Fecho. Aí abro o if else. Ou else if, né? No caso. Else if, faço outra comparação e vou fazendo comparação até chegar no final. Tá? Então aqui no caso eu fiz todo com o switch e cada vez que eu digitar um número ele vai. Agora eu vou digitar o outro número para vocês verem, né? Então, o número 20. Vou digitar 20. Então, quando eu digitar 20, ele fala opção inválida e finaliza o programa. Por quê? Eu tenho caso 1, caso 2, caso 3, até caso 7. O 20 não tem, então ele vai vir diretamente aqui para o default. Tá? Então, quando ele chegar no default, ele vai me dar o printf mostrando que a opção é inválida. E aí vai finalizar o programa. Então é isso, galera, que nós temos aqui na parte do switch case. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Vocês podem ver aqui, ó, que ficou mais ou menos parecido o programa, tá? Quarta, quinta, sexta, sábado e valor inválido. Então as instruções break terminam a execução do switch e o programa continua a executar na instrução seguinte. O uso do break evita testar as demais alternativas de forma desnecessária quando a opção verdadeira já foi encontrada. Lembra que eu falei para vocês que o break ele é para parar dali e passar para o final do switch? Então, se eu não tiver o break, ele vai executar o caso 1, vai executar o caso 2, vai executar o caso 3, 4 e assim por diante, tá? Vou mostrar aqui na prática para vocês como é que isso funciona, tá? Então vou tirar o break aqui do caso 1. Vou tirar o break do caso 2. Vou tirar o break do caso 3 e vou deixar só o caso 4 ali, tá? Vocês vão ver que ele vai executar até o caso 4, que eu vou digitar 1. Vai aparecer domingo, segunda, terça, quarta e vai dar o break, tá? Então vou digitar o número 1, aí ele vai executar lá, ó, domingo, segunda, terça e quarta. Por que ele executou isso? Porque eu não tenho o break para parar. Eu só queria que ele me mostrasse domingo e ele mostrou até quarta-feira. Por quê? Não tem break, tá? Então se eu colocar aqui, ó, o break, dar o play, vou digitar 1, só vai aparecer segundo, ou domingo, né? Então digitei 1, apareceu domingo e parou. E se eu digitar 2 agora? Ele vai fazer o 2, o 3, o 4 e vai parar nesse break. Tá? Então, se eu digitar 2, ele vai fazer segunda, terça, quarta e vai parar no break do quarto. Tá? Então aí o break evita testar as demais alternativas, tá? Como mostrei para vocês. Agora nós temos o comando default. O comando default exibe uma mensagem caso nenhuma das alternativas anteriores seja verdadeira. Então ele vai lá testar. Número 1 é verdadeiro? Não. Número 2 verdadeiro? Não. Ele vai testar até o número 7. Chegou do número 7, ele fala assim, ainda não é verdadeiro. Qual que é o próximo comando? Default.
então se nenhum dos outros foi verdadeiro, eu vou finalizar no default. Então o default exibe uma mensagem caso nenhuma das alternativas anteriores seja verdadeira. E agora aqui eu vou mostrar para vocês a mesma fórmula que eu fiz lá, né? O mesmo programa, só que agora no modo de ifs, tá? Aí como que ia ficar? Ia ficar um monte de if, else if, else if, else if, else if, assim por diante, tá? Até chegar no valor inválido. Ou seja, se eu quiser transformar aquele switch case em ifs, eu vou ter que tirar ele aqui, né? E vou ter que colocar if, abre parênteses, valor igual a 1. Aí ele vai executar esse printf. Aí aqui vai ser else if. E aí vou colocar valor igual a 2. Fecha aqui. E aí vai ter mais else ifs até lá embaixo, né? Else if, valor igual a 3. E fecha aqui embaixo. Igual a 4. E assim por diante, tá? O que pode ocasionar de problema aqui? O problema aqui é bem simples. Você pode se confundir nas comparações, tá? Então, os else if aqui, eles são muito pouco utilizados, tá? Por quê? Porque a estrutura de menu é simplesmente... A estrutura de menu aqui é simplesmente para selecionar uma opção e ele fazer, tá? Eu não vou dar o play nesse que ele vai dar o erro, né? Porque eu não tenho mais o switch. Mas se fosse fazer em else if, era só fazer desse jeito aqui que ele ia dar certo. Só substituir tudo por else if aqui, ó. Vou substituir para vocês verem como funciona também, tá? Mas não é o ideal. E aí eu vou dar o run. Aqui ele tá falando que não tem... Era esperado a fecha do else, né? Acho que era esperado a fecha do else. Como eu disse para vocês, é bem difícil fazer essa questão do else if, tá? Porque ele sempre se esquece de um parênteses, de uma fecha chaves e assim por diante. Digite um número 5, vai aparecer quinta e assim por diante, tá? Então, ele fez todos os comandos certinho, tá? Tudo na base do else if. Só que eu acho que ela é um pouco mais complexa do que o switch case, tá? Então o switch case é bem mais fácil de utilizar. Dá para fazer com else if? Dá, mas contudo, porém, entretanto, né? Vai ficar um pouco mais complexo de fazer com else if. Então, próximo aqui, tá? É o nosso exercício. Então, nosso exercício é, seguindo o princípio de switch case, faça um programa onde o usuário vai digitar um número para escolher uma das 4 operações básicas matemáticas para executar, tá? Então, através do número que o usuário vai digitar, nós vamos executar uma das 4 operações básicas para calcular 2 números. Então, número 1, adição de 2 números. 2, subtração de 2 números. 3, multiplicação de 2 números. E 4, divisão de 2 números. O nome do programa vai ser programa calculadora, tá? Então, o que tem que aparecer nesse programa? Tem que aparecer isso, tá? Tem lá em cima lá escrito assim, programa calculadora. Para somar 2 números, digite 1. Para subtrair 2 números, digite 2. Para multiplicar 2 números, digite 3. Para dividir 2 números, digite 4. Digite qualquer outro número para sair.
Então ali eu coloquei assim, ó, digite a opção desejada. No caso eu já tinha digitado 3, né? Aí aparece assim, digite o primeiro número para multiplicar. Por que que é multiplicar? Porque na parte do digite, para multiplicar dois números, digite 3. Eu digitei 3, ele escolheu a multiplicação. Então ele vai fazer multiplicação, tá? E aí no final aparece uma mensagenzinha aí bem legal. Obrigado por utilizar o programa. E finaliza. Certo, pessoal? Então esse daí é o exercício de vocês. O que vocês têm que fazer? Uma coisa bem simples, tá? Aí nós vamos utilizar o... Então, espero que todos vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo foi Switch Case. E para a próxima semana nós já vamos começar nosso projeto. Então, espero que todos vocês estejam bem, seguros e fiquem com Deus. Fui!